Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos unidos aqui em nosso canal no YouTube para meditar a palavra de Deus, para meditar a liturgia nesse domingo, 29º domingo do tempo comum. E hoje nós iremos falar sobre as leituras e também sobre a liturgia do 29º domingo do tempo comum. E eu convido você que ainda não é inscrito em nosso canal a se inscrever e também compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, nas suas listas de transmissões, e assim a gente fazer a palavra de Deus chegar a mais e mais corações. Então, o cristão, ele é um cidadão como todos os outros. Ele desfruta dos mesmos direitos e ele tem os mesmos deveres. E os impostos, ele é obrigado a pagar. As leituras nos dão uma resposta sobre isso. Na primeira leitura do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo de 4 ao 6, um rei pagão foi instrumento de Deus para libertar seu povo da escravidão da Babilônia. Ciro era o grande rei da Pérsia. Ele foi um excelente comandante e político iluminado. Ele conquistou todos os impérios do Oriente, inclusive a Babilônia. No ano de 538, depois de conquistar a Babilônia, ele permitiu os judeus, então, a voltarem à própria terra e começarem a reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém, que é algo tão caro para os judeus. O profeta chama esse rei pagão de o ungido do Senhor. Ciro torna-se, então, instrumento de Deus, mesmo sem conhecer o Deus de Israel, sem mesmo ser ao menos membro desse povo da aliança, do povo de Deus. O texto sugere que Deus é o verdadeiro Senhor da história, da nossa história e da história do universo, e que é Ele quem conduz a caminhada do seu povo. Deus pode se servir de qualquer pessoa para realizar seus projetos, até mesmo de um pagão, até mesmo de alguém que não conhece verdadeiramente a Deus. Pode se servir de dirigentes até sem religião, desde que sejam competentes, desde que sejam honestos e saibam promover o bem-estar e a paz. O contrário também pode acontecer. Nem toda pessoa religiosa e bem intencionada tem a necessária competência para uma função pública. Meus irmãos e minhas irmãs, na segunda leitura, São Paulo escreve sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo de 1 até 5. Paulo louva ao Senhor porque a comunidade de Tessalônica, ela abraçou com entusiasmo o Evangelho e pela ação do Espírito Santo deu frutos de fé, deu fruto de amor, deu fruto de esperança. É a carta mais antiga, segundo os exegetas, de São Paulo. É a primeira carta de São Paulo. E no Evangelho, nós vemos no capítulo 22 de Mateus até o versículo 34, 40, Jesus respondendo a uma pergunta política. Discípulos dos fariseus e discípulos dos herodianos, favoráveis ao poder de Roma, ao império de Roma, fazem uma pergunta capciosa. Eles perguntam: é permitido ou não pagar o imposto a César, o tributo a César? Se Jesus dissesse sim, apareceria como colaborador dos romanos. Se ele dissesse não, seria denunciado como o subversivo às autoridades.
Jesus, como sonda os corações, como conhece os corações, Jesus percebe a armadilha deles. E aí ele pede uma moeda. E ele pergunta: de quem é essa imagem na moeda? Eles vão responder que era de César, como de fato. Então Jesus diz: dai, pois, a César o que é de César, mas também dê a Deus o que é de Deus. O que significa isso? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dar significa aqui, nesse texto, devolver a cada um aquilo que lhe pertence. Não deve dar a César o que não lhe pertence. E o que não pertence a César? A adoração. A adoração é devida unicamente a Deus, não aos imperadores como eram naquele tempo. Eles se intitulavam como deuses e queriam ser adorados como deuses. Jesus diz não, adoração a Deus. Jesus não nega o pagamento do tributo imperial, do imposto imperial, mesmo sabendo que era muito pesado. O amor a Deus não tira as obrigações para com a nossa nação, mas questiona a pretensão de César de se nivelar a Deus, de exigir os subsídios ou aqueles súditos, um culto só devido a Deus. A resposta reduzida, na verdade, ela reduzia as suas devidas dimensões. Meus irmãos e minhas irmãs, um perigo constante que há, tirar o lugar de Deus. Uns reconhecem a autoridade do império, por isso servem aos interesses dele, pagando os impostos. Outros querem reconhecer a autoridade de Deus, mas deixam de lado o que é de Deus: o dinheiro, o poder, o êxito, a realização profissional, a ascensão social, o clube de futebol podem tomar o lugar de Deus e passar a dirigir e a condicionar a vida de muitas pessoas. Deus é de fato nosso único Senhor, Ele é aquele que nós servimos de fato, de coração sincero. Nós podemos tirar algumas conclusões da resposta de Jesus. Dar a César a imagem de César. O cristão, ele tem a obrigação com a sociedade. E a obrigação com a sociedade em que ele vive deve ser uma obrigação direta, uma obrigação real. Nenhum país funciona se a população não der a César o que é de César, não pagar os tributos. O cristão, ele deve ser um bom cidadão. É uma obrigação moral, é uma obrigação real, além de civil, contribuir para o bem comum, o pagamento dos impostos justos. Dar a Deus o homem foi criado à imagem de Deus. Por isso seus direitos e sua dignidade devem ser respeitados por todos. Nós somos o povo de Deus, que não pode ser vendido a nenhum César. Se tirarmos de Deus o que pertence a Deus, devemos devolver. Só Deus é o Senhor de nossas vidas. Dar à comunidade cristã como membro vivo e atuante, participar na vida, na ação evangelizadora, na ação missionária da igreja. A igreja no Brasil nos pede que todos devemos evangelizar no Brasil, cada vez mais urbano, pelo único anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum, testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Meu irmão, minha irmã, colaborar pela sua manutenção com o dízimo.
O dízimo é a nossa obrigação como cristãos. A Bíblia fala e condena os que sonegam o tributo do templo, o dízimo. Estamos de fato dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Não podemos sonegar o nosso tributo, nem a Deus, nem a nação, nem a comunidade. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, quero lembrar a você que sempre estamos aqui, então não deixe de dar o seu like no nosso vídeo e compartilhar com seus amigos, com seus contatos. A você e a sua família, abençoe o Deus Onipotente pela intercessão da Imaculada Mãe de Deus, a Virgem Maria e São José, o Pai, o Filho e o Espírito Santo permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, fique em Deus, fique em paz.